Seja muito bem-vindo ao canal EBD Sim Senhor, o canal que é exclusivo para a Escola Bíblica Dominical. Com muita alegria pelo fato de nós estarmos iniciando mais um trimestre, segundo trimestre de 2024 da Escola Bíblica Dominical, com um tema que vai mexer muito com a nossa vida cristã, a nossa vida prática, o dia a dia do cristão nesse mundo sem Cristo. Nós iremos falar neste trimestre sobre a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. A capa da lição é inspirada em Hebreus, capítulo 12, versículos 1 a 2, que fala da carreira que nos está proposta, uma vez que no contexto estamos falando dos heróis da fé em Hebreus, capítulo 11, e tudo aquilo que eles militaram e passaram por amor a Deus, por amor ao propósito que há em Cristo Jesus. Por isso, o conselho de Hebreus é olhando para o autor e consumador da nossa fé. Nós não, de maneira alguma, iremos parar nem olhando para a direita e nem para a esquerda, chegaremos até o fim. Esse trimestre nós iremos falar basicamente sobre santificação posicional, santificação progressiva e santificação final. Ou seja, quando nós aceitamos a Cristo e nós obtivemos através da fé a salvação, passamos por esse processo, por essa vida de santidade até chegar, ou seja, a nossa salvação plena ou completa ou final, que é quando formos transformados e arrebatados. Por isso eu te convido para ficar conosco até o final, porque nós iremos hoje estudar a primeira lição do segundo trimestre de 2024, o início da caminhada. Você está no canal EBD, sim senhor, o canal que é exclusivo da Escola Dominical e que é 100% nordestino, paraibano e campinense. Não se esqueça de ser um inscrito do nosso canal. E para você que está nos conhecendo agora, seja muito bem-vindo a este canal. E a maneira que nós abordamos a lição é da seguinte forma: nós tomamos a leitura bíblica em classe, que nesta lição está em João 3, do 1 ao 8, e independente do conteúdo da lição, nós fazemos uma exegese desse texto para que nós adentramos no conteúdo escrito pelo comentarista, já com a mentalidade completamente bíblica. Então, primeiro nós estudamos o texto bíblico separado dos três tópicos, depois iremos confrontar com o conteúdo dos três tópicos e buscar uma coerência bíblica e teológica para que nós venhamos nos proteger de nós mesmos e de alguma interpretação equivocada. Com isso, nós trazemos alguns significados e também sugerimos vídeos do nosso canal principal, para quem não conhece, é o nosso canal Bíblia de Fato, onde estamos com quase 900 vídeos de conteúdo bíblico que você pode também aproveitar na lição da Escola Bíblica Dominical. Então vamos para o texto. O texto é o texto de João, capítulo 3. É um texto importantíssimo para a Bíblia Sagrada na questão da salvação e que, de cara, o trimestre já começa glorioso, escolhendo o texto de João 3 e do diálogo de Jesus Cristo com Nicodemos. Veja, versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Versículo 2 diz que ele foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Aqui Nicodemos, ele tanto pode estar, de fato, reconhecendo que o que Jesus faz, de fato, só quem tiver Deus na vida pode fazer, ou Nicodemos, como um mestre, está se aproximando de Jesus com lisonjas para tentar ganhar o seu coração e Jesus ficar submisso ao que Nicodemos tem para propor ou para conversar naquele momento. Então temos dois rabi, dois mestres que vão começar a conversar sobre a teologia do Antigo Testamento. Só que Jesus, para encurtar a conversa, ele diz de cara para Nicodemos no versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Esse é o tema principal de João capítulo 3, o novo nascimento. Porém, quando Jesus Cristo, para o mestre Nicodemos, diz que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, Nicodemos pergunta ao Senhor e Cristo:
Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Já podemos perceber que o rabi ou fariseu Nicodemos, ele não tem iluminação do texto que ele sabe de cor. Ele não tem o entendimento do texto e da obra de Deus sobre a humanidade, falando dos textos, por exemplo, como de Isaías. E veja que o texto continua com Jesus agora pormenorizando ou falando com outra analogia sobre a questão de nascer de novo. E agora fazendo alusão a textos do Antigo Testamento que Nicodemos conhece, mas que deveria saber aplicar. Jesus respondeu no versículo 5: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino. E aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. Mas, primeira pergunta: o que significa nascer da água e do Espírito? Existem alguns equívocos de interpretação quanto a o nascimento natural e depois nascer espiritualmente, ou ser batizado no ritual das águas do batismo e depois do batismo no Espírito Santo. Nenhuma dessas duas interpretações são coerentes com o contexto. Veja, estamos falando aqui de duas pessoas, Jesus e Nicodemos, que conhecem todo o Novo Testamento, toda a palavra de Deus. Jesus muito mais. E agora Jesus Cristo propõe para Nicodemos que ele seja renovado, nascido novamente, nascido de novo, ressuscitado espiritualmente. E ele olha para o lado natural e diz: como pode um homem, sendo velho, nascer de novo? E Jesus vai explicar sobre isso. Que ele não está falando de nascer da carne. Quem nasce da carne é na carne. Ele está falando sobre nascer espiritualmente. No versículo 6 ele diz: o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do espírito é espírito. Ele já deixa a indagação de Nicodemos de lado. Nicodemos, não estou falando de quem é nascido naturalmente. Por isso você não precisa entrar no ventre de sua mãe de novo. Porque não é nascer de novo como um ser humano normal, como um ser humano comum. Ele continua no versículo 7. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Com esse versículo 7, Jesus está dizendo para ele, você deveria saber. Não deveria ficar maravilhado sobre o novo nascimento, porque você conhece o que está escrito no livro do profeta Isaías, que é nascer da água e do Espírito, que nós iremos conferir ele agora. Mas, no versículo 8, ele traz outra coisa que é uma outra indagação nossa. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Mas antes disso, vamos conferir o que Isaías, no capítulo 44, do 1 ao 3, Jesus Cristo faz referência a esse texto, ou provavelmente há também um outro texto de Isaías que nós iremos conferir agora. Veja o que a palavra do Senhor nosso Deus em Isaías 44, dos versículos 1 ao 3 diz: agora, pois, ouve, ó Jacó, meu servo, e tu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre, que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, a quem escolhi. Porque derramarei águas sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, ou entre a erva, como salgueiros junto ao ribeiro das águas. Este dirá: eu sou do Senhor. Veja só. E aquele se chamará pelo nome do Deus de Jacó. E aquele outro escreverá com a mão: eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Então, toma o nome de Jacó e toma o nome de Israel, ou seja, povo de Deus. O que esse texto, de fato, está nos falando? Esse texto está nos falando que Deus gerou o seu próprio povo, escolheu e vai proteger eles, em um contexto de Isaías do 40 até o 66, que é um contexto de renovação. É um contexto em que Deus está, mais uma vez, levantando o seu povo e tirará o seu povo do cativeiro e tornará a trazer de volta a terra de Israel. Tanto é que no capítulo 51, versículo 1 e 2, Deus diz para Israel: olhai para Abraão, vosso pai, para Sara que vos deu a luz, porque sendo ele só, eu chamei, o abençoei e o multipliquei. O que Deus está dizendo em Isaías 51, e 2, é que assim como ele tirou Israel, ou melhor, como ele tirou Abraão, daí onde vocês estão hoje,
da região da Babilônia e o abençoei sendo ele um casal, ou seja, ele só, quanto mais vocês que são milhares, que estão aí clamando, que estão aí querendo libertação. Todo esse contexto, de Isaías do 40 até o 66, é um contexto de renovação. Tanto é que em Isaías 54, verso 1, ele diz: canta alegremente, tu que não deste a luz, estéril. Então ele chama a estéril, aquela que está sem frutificar para Deus, para cantar. Por quê? Porque Deus vai renovar toda essa aliança, vai renovar todo o povo de Deus que está caído. Por isso que em Isaías 43, 19, ele diz: eis que farei uma coisa nova. Olha a questão do vento sopra onde quer, ou seja, o homem não sabe como Deus opera. Apenas o Espírito de Deus conhece a profundeza de Deus. Você pode conferir isso em 1 Coríntios 2,11, Eclesiastes 5,11 também, quando nós não sabemos o caminho do vento. Ninguém conhece o caminho do vento. Nós sabemos como Deus operou toda a obra da salvação? Nem Nicodemos, com todo o seu intelecto, com toda a sua fé judaica, conseguia compreender o que Jesus estava falando, fazendo referência a um texto de Isaías. O texto de Isaías diz que ele derramará água sobre o sedento e rio sobre a terra seca. É um paralelismo. Preste bem atenção. Paralelismo é quando você, para enfatizar uma verdade, você repete a mesma verdade ou a mesma sentença com palavras sinônimas. Veja o que ele diz: derramarei água sobre o sedento. O que é sedento? Aquilo que está seco, que está sedento, querendo água. E na segunda parte ele diz: derramarei rios sobre a terra seca. Mais uma vez, água sobre o sedento, terra seca. Então, o que é que Deus está falando aqui se depois ele diz: derramarei a minha bênção sobre a tua posteridade? Veja o que ele diz, como é curioso: derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Quem é a posteridade de Abraão? Quem são os descendentes de Abraão? Abraão exultou por ver o meu dia, viu e alegrou-se. Ele está falando da salvação. Então ele vai derramar do Espírito para salvar. É por isso que uns vão dizer: eu sou do Senhor, e tomará o nome de Jacó. Eu sou do Senhor, e tomará o nome de Israel. Ele está falando sobre salvação. E não há salvação se não houver o Espírito habitando. Veja o que diz Isaías no capítulo 12 e no versículo 2. Eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. E vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação. O nome Jesus, Yeshua, significa a salvação de Jeová. E quem é a água que flui de Jesus Cristo? É a palavra, é o Espírito. O prometido para estar com o seu povo, o Espírito Santo de Deus. Então vamos lá. O que significa dizer quando Jesus diz aquele que não nascer da água e do Espírito? Lembra do paralelismo? Repete a sentença para enfatizar a verdade. Quando ele fala da água da salvação de Isaías, que será derramada sobre o meu povo, e ele dirá: eu sou do Senhor. Então beberemos dessa fonte da salvação. A mesma fonte de que a mulher do poço de Samaria bebeu em Cristo, não do poço de Jacó. Olha que interessante o que é um contexto bíblico. Veja o que diz agora Ezequiel, capítulo 36 e versículo 27. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos. Ezequiel 36 está explicando a visão do 37. Que no 37 e no versículo 9 o texto diz: e ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. É o mesmo contexto do coração de carne de Jeremias 31, 31. Então, quando Jesus diz a Nicodemos: Nicodemos, nascer de novo não é você adulto voltar para o ventre da sua mãe. Nascer de novo, você deveria saber disso. Jesus diz a ele. Você não deveria se maravilhar com isso. Nascer da água e do Espírito é a mesma coisa dele estar dizendo nascer do Espírito e do Espírito. Ele está enfatizando. Então não há uma distinção nascer da água e do Espírito. Ele está falando de uma coisa só. É um paralelismo. Semelhante a muitos outros textos, como o Salmo 91. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás o filho do leão e a serpente. Está falando de uma coisa só. De uma coisa só. Então, o texto sagrado, quando confrontado com a totalidade da revelação,
traz uma exegese saudável, natural e completamente bíblica. Se você desejar também saber um pouco mais sobre o contexto de João 3 e versículo 13, ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. O que significa essa expressão de João 13:13? Ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E Elias que subiu ao céu? E João que foi arrebatado ao céu? Como explicar João 3:13? Então você vai no nosso canal principal, Bíblia de Fato, e vai assistir esse vídeo aí. Nesse vídeo você vai ter mais subsídio para trazer no domingo pela manhã, na primeira aula deste novo trimestre, a carreira que nos está proposta em João, no capítulo 3. Já entendemos que nascer de novo, que na verdade é nascer do céu, nascer do alto, significa receber o Espírito Santo. Quando nós recebemos o Espírito Santo? A Bíblia chama de selo. Em Efésios, capítulo 1, 13 e 14, diz que quando nós ouvimos o Evangelho da verdade e cremos nesse Evangelho, nós somos selados com o Espírito Santo. Ou seja, recebemos o Espírito e a garantia de que nós estamos reservados para o dia em que o Senhor irá arrebatar a sua igreja para se encontrar com ele nos ares. Então, você pode conferir os contextos de Eclesiastes 5:11 e 1 Coríntios 2:11 para entender um pouco mais sobre o vento sopra onde quer. O que significa dizer quando Jesus diz o vento assopra onde quer e não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O Deus Todo-Poderoso, ele não salvará etnicamente a nação judaica apenas. O plano e o projeto de Deus, que Nicodemos não tem iluminação, é salvar toda a humanidade, toda a carne. E por isso que Jesus, em João 3, no versículo 16, ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele indefinido, todo aquele que nele crê, não judeu, não Nicodemos, nem a família dele, mas todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, nasça de novo por receber o Espírito e ande em Espírito, que é produzindo os frutos desse Espírito. Então, essa primeira lição, ela vem de forma gloriosa. Jesus deixa bem claro para Nicodemos que ele não entende esse ensinamento porque ele não tem a iluminação do Espírito, porque ele não tem o Espírito de Deus. O Espírito Santo não habita a ele. Por isso que Jesus pormenoriza isso, falando sobre a água e o Espírito, para que o entendimento chegue na mente de Nicodemos, porque ele agora está trazendo à tona aquilo que está nas Escrituras. Só que Nicodemos ele vai entender, porque no final, na crucificação de Cristo, Nicodemos aparece de novo lá para servir ao Senhor. Para você, professor de escola bíblica dominical, falar um pouco mais sobre a vida nova no Espírito, eu lhe aconselho ler João 14, do 16 ao 26, 2 Coríntios 1, 22, o texto citado é Efésios 1, 13 e 14, 2 Coríntios 3, 17, aonde o Espírito Santo está, aí a liberdade, ou seja, aonde o Espírito Santo habita, nós somos libertos da acusação da lei, somos livres, libertos do pecado. Aonde o Espírito Santo está dentro de nós, aí há alguém liberto do pecado. Esse é o significado de 2 Coríntios 3 e 16. Também 2 Coríntios 3,17, né? E também Romanos 8,14. Confira esses textos, confira o seu contexto, e você terá mais subsídio para a sua aula no domingo pela manhã. Meus irmãos, o comentarista desse segundo trimestre de 2024 é o pastor Osiel Gomes. Ele é pastor presidente da Assembleia de Deus no campo de Tirirical, em São Luís do Maranhão. Ele foi 10 anos diretor da Faculdade Evangélica do Meio Norte, FAEM. Foi também por 16 anos copastor da Assembleia de Deus de Coroatá, no Maranhão. Comentarista das lições bíblicas da CPAD, formado em teologia, filosofia, direito, pedagogia, psicanálise. Também é pós-graduado em docência do ensino superior, tendo lecionado grego e hebraico no Seminário Batista e presidido a missão evangélica Doxa. Então estamos bem instruídos aqui por esse homem de Deus, que sendo homem de Deus, assim como eu e você, temos as nossas falhas, às vezes, de alguma interpretação de alguma coisa, mas iremos seguir, assim como os bereanos fizeram em Atos 17:11, conferindo na Bíblia o que Paulo falava. Então o doutor Paulo estava falando e o povo conferindo. O doutor Osiel está falando e o povo conferindo. E assim nós iremos seguindo a Cristo e avançando na obra do ensino.
Mais um recado muito importante para você que está conhecendo o canal EBD Sim Senhor agora. Você pode acessar o QR Code que está aparecendo na tela ou aqui nos comentários fixados e entrar no nosso grupo do WhatsApp EBD Sim Senhor, onde nós trazemos mais conteúdos, mais material em áudio e durante a semana discutimos mais sobre a lição da semana. Então entra lá no nosso grupo do WhatsApp e terá um contato melhor conosco. A outra coisa importante para o canal EBD Sim Senhor e para aqueles que nos seguem é que, sendo um canal embrionário que começou agora, ele está chegando a 1.000 inscritos. E chegando a 1.000 inscritos, o YouTube ele libera para que nós venhamos a fazer transmissões ao vivo. Então, para você que nos segue e que deseja decidir ser membro do canal EBD Sim Senhor, assim como nós alcançarmos um número de membros, como por exemplo 10 membros do canal EBD Sim Senhor, nós começaremos a fazer lives, ou seja, transmissão ao vivo, exclusiva apenas para os membros. Continuaremos com um vídeo como esse, um vídeo em que nós expomos de forma mais resumida a lição, mas também faremos na sexta ou no sábado uma aula para que nós venhamos conversar através do chat ao vivo, conversar sobre a lição, o que os irmãos acham e discutir um pouco mais, corrigir alguns erros nossos sobre a lição e nos instruir mais para trazer uma boa aula, uma ótima aula no domingo pela manhã. Então, se você está aqui no canal EBD Sim Senhor e ainda não é membro, clica aí embaixo em Seja Membro, escolha uma das opções e assim que nós alcançarmos um número de 10 membros, por exemplo, nós iremos começar as nossas transmissões ao vivo. Então, contribua conosco, nos ajude e vamos seguindo estudando a palavra do Senhor. Depois de fazermos a exegese da leitura bíblica em classe, agora nós iremos conferir os 3 tópicos e a sua coerência bíblica e a sua coerência teológica. E a glória seja dada ao nome do Senhor, mas o comentário do pastor Osiel Gomes é simplesmente muito bom mesmo. Ele nos faz entender na introdução que o novo nascimento é o início de uma caminhada proveniente do Espírito Santo. Você pode conferir que ele disse isso aqui na introdução. E o primeiro tópico, simplesmente ele resume que nascer do Espírito é simplesmente receber o Espírito. Esse é o resumo do tópico 1, que ele fala sobre a vida humana, a vida com Cristo e os 3 companheiros que estão conosco nessa caminhada. Porque os 3 companheiros e a Trindade estão conosco nessa caminhada. Perceba o que diz a bênção apostólica: a graça do Senhor, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo. A bênção apostólica ela resume o plano da salvação, assim como João 3,16 e muitos outros textos. A bênção apostólica diz que nós somos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, que foi motivado pelo amor de Deus, porque Deus amou o mundo e ele prova esse amor, Romanos 5,8, tendo enviado Jesus. Então, Jesus é a nossa salvação. Mas, como estamos falando de caminhada, o final da bênção apostólica diz: e a comunhão com o Espírito Santo. Algumas pessoas colocaram outras coisas, consolação, introduziram outras coisas, mas o texto diz a comunhão. O próprio João Apóstolo ele fala sobre essa comunhão que temos uns com os outros e com o Espírito Santo. E essa comunhão é o que nos conserva nessa santificação progressiva até chegarmos ao final. Então, o Espírito que veio habitar em nós nos transportou das trevas para a luz, santificação posicional, e agora nós passamos por um processo do Espírito em nós, em nos purificar das concupiscências, nos purificar das coisas do mundo, para vivermos, andarmos no Espírito, vivermos para Deus. E por fim, ele vai transformar esse nosso corpo caído em um corpo glorioso para se encontrar com ele, é a santificação final. Então, em resumo, ele fala isso, que agora essa caminhada, nova caminhada, é uma vida com Cristo. E não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. No segundo tópico, que é o novo nascimento, eu já quero aqui sugerir mais um vídeo do nosso canal Bíblia de Fato, nosso canal principal, que é o vídeo O que é andar no Espírito. Então acessa aí o nosso canal principal, Bíblia de Fato, e assista esse vídeo também que servirá como subsídio para a sua aula. O segundo tópico ele fala sobre o homem caído, né? No segundo ponto ele fala sobre o homem caído e sobre o conhecimento de Nicodemos sem o Espírito
que não justificava ele de maneira alguma. Então Nicodemos tinha aquele sentimento e aquele desejo de conhecer Jesus Cristo, mas aquilo que ele tinha não o tornava justo diante de Deus. Ele precisava agora ter a experiência com o Espírito que ele não tinha. Ele tinha o conhecimento sem iluminação, porque só o Espírito pode dar a iluminação da obra necessária. Tanto é que em Lucas 24:45, quando Jesus sopra o Espírito sobre eles com o objetivo para dar-lhes iluminação, para que eles compreendessem o plano da salvação. E eles compreenderam, e quando ficaram juntos, o Senhor Jesus Cristo deu a ordem para eles ficarem em Jerusalém. Então o plano do nosso Senhor e Salvador, ele é simplesmente perfeito. E eu coloquei aqui uma observação para nós lermos o texto, que ele fala aqui no nosso segundo tópico, porque no segundo tópico ele vai falar sobre a exegese que nós acabamos de fazer da leitura bíblica. Ele fala por que precisamos do novo nascimento, ele fala sobre a religião de Nicodemos que não faz ele nascer de novo, e depois ele fala sobre o processo do novo nascimento. E ele busca explicar o que significa nascer da água e do espírito, que nós explicamos alguns minutos atrás. E o trecho que eu quero ler é esse que diz, quando ele fala, para explicar esse processo de nascer de novo, nosso Senhor fez uso de dois termos, a água e espírito, ponto. Com a água, de acordo com o contexto do Evangelho de João, pode-se, esse é o trecho, pode-se referir à antiga lei e simbolicamente ao seu sentido. Então ele diz que água poderia se referir à lei de Moisés e espírito seria nascer de novo. Então ele sugere isso. E ele é honesto em suas palavras porque ele diz, pode se referir. Ele não bate o martelo que água significa de fato a lei. E ele usa os textos, por isso que ele disse pode-se. Eles usam o texto de João 1:33, João 4 e João 7:38 e 39. Mas nesses textos e no contexto, em nenhum deles a água significa nada relacionado à lei. Em João 4 fala simplesmente da preocupação das coisas naturais, que ela quer a água para matar a sua sede natural e a sua sede humana. Depois, simplesmente, em João 7, 38 e 39, está falando sobre o próprio Espírito. O Espírito não fora dado porque o Senhor ainda não havia sido glorificado. E o Espírito é essa água que é prometida no Antigo Testamento, em Isaías 44, do 1 ao 3. Veja como a Bíblia ela é interessante, né? O João 1:33, ele fala sobre a água como símbolo do arrependimento, de se voltar para Deus, não de buscar a salvação na lei, mas buscar se arrepender, porque é isso que vai fazer com que alguém seja justificado diante de Deus. Em João 4 fala da água natural e em João 7, 38 e 39, nós convidamos a comparar com Isaías 44, 1 a 3 e Isaías 58, 11. E os outros textos que eu gostaria que você lesse como subsídio para a sua aula no domingo pela manhã é Isaías 12, 2 e 3, que já foi lido, Zacarias 13, primeiro, e também Zacarias 12, versículo 10, que está dentro do contexto de Ezequiel, já lido, Apocalipse 22, 1, também 7, 16 e 17 de Apocalipse. Então são textos que são concordâncias bíblicas que vão lhe ajudar a preparar a lição da sua escola bíblica dominical. Está aqui conosco e ainda não deixou o seu like, então te convido a deixar o seu like, porque isso é importante para o nosso vídeo. Já no terceiro tópico, o comentarista, o pastor Osiel Gomes, ele fez algo que demorei um pouco a compreender. No tópico de número 3, ele quer trazer um conselho para aquele que está iniciando na caminhada. E qual é o conselho? Ler as Sagradas Escrituras. E o conselho que é dado nesse terceiro tópico é que é importante para aquele que está no início da caminhada que ele leia o Novo Testamento. Então, o terceiro tópico está falando sobre a importância do Novo Testamento para a caminhada da fé. Não podemos colocar como a importância da leitura apenas do Novo Testamento para a caminhada da fé. Então, no tópico 3, nós precisamos, no domingo pela manhã, orientar o neófito na fé a como ler a Bíblia Sagrada. Dentre os conselhos de como um novo convertido pode ler a Bíblia Sagrada, você vai dar um conselho que ele vai fazer agora uma harmonia na leitura, porque sempre terá um prejuízo de entendimento se ler só o antigo e se ler só o novo. Então, qual o conselho? Leia Gênesis e Evangelho de Marcos. Aí vai lendo Marcos,
Lucas, João e Êxodo, e vai lendo os dois, né? 3 capítulos de Gênesis, 3 capítulos de Marcos. E aí vai fazendo um plano de leitura e vai lendo. Porque o Novo Testamento é a conclusão e é a ação do Espírito sobre aqueles que aceitaram a fé do grandioso plano de Deus que foi feito no Antigo Testamento, que é revelado e é exposto muito pelo comportamento dos homens de Deus aqui na terra, e que Deus fala de salvação, fala de graça, fala de cruz, fala do Cordeiro, fala do servo, fala do seu povo no Antigo Testamento o tempo todo. Então, não podemos, ao meu ver, dar o conselho a uma pessoa: leia apenas o Novo Testamento. Isso é uma cultura meio que católica, como se o Antigo Testamento não fosse necessário para a caminhada cristã. E por que o conselho do Novo Testamento é tão importante? Porque o Novo Testamento há a exortação à santidade. Paulo exorta a santidade, João exorta a santidade, Pedro exorta a santidade. E aquilo que nós, como servos de Deus, precisamos ter para seguir. E às vezes o medo é de alguém estar lendo o Antigo Testamento, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, e ter uma alma mais judaica do que cristã. Mas o entendimento é: leia de forma harmoniosa, tanto o Antigo quanto o Novo, ao mesmo tempo, de forma paralela, os dois, e você terá um entendimento completo das Sagradas Escrituras. Por quê? Porque a exegese completa e correta é aquela que considera a totalidade da revelação. Toda a Bíblia Sagrada. Vai falar de salvação? Toda a Bíblia. Vai falar de anjo? Toda a Bíblia. Vai falar de Jesus? Toda a Bíblia fala de Jesus. Então você que é novo na fé, estude toda a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse. Então nós vamos ficando por aqui. Te convido a ser um dos membros do canal EBD Sim Senhor, a ser também um dos inscritos do nosso canal. Deixe o seu comentário, o que você achou desta primeira aula do nosso segundo trimestre de 2024, e vamos nos preparar para a nossa segunda lição, a escolha entre a porta estreita e a porta larga. O que significa entrar pela porta estreita? Você sabe o que significa? Nós já temos um vídeo gravado sobre isso, mas nós vamos explicar na nossa próxima aula. Vamos estudar também sobre o céu, o destino do cristão, como se conduzir na caminhada, os inimigos do cristão, as armas espirituais, o perigo da murmuração, abandonando o pecado, resistindo à tentação, desenvolvendo uma consciência cristã, a realidade do inferno, a bendita esperança, que é a marca do cristão, e a última aula, a aula 13, a cidade celestial. Então, de forma sistemática, iremos falar sobre a nossa vida de salvação até a volta do Senhor Jesus Cristo e a consumação de todas as coisas. Deus abençoe grandemente a sua vida. Se você desejar contribuir conosco de alguma outra maneira também, acessa o QR Code que está logo aqui em cima. E até a próxima semana e até a próxima aula, em nome do Senhor Jesus.